Ok, cabeças, vamos aí a mais uma resenha de exercício, desta vez sobre a circunferência trigonométrica. Vamos começar aí a nossa resenha pela primeira questão, onde nós temos um estudante de matemática ligou para uma pizzaria e fez o quê? Encomendou uma pizza perfeitamente circular, na qual o arco de cada fatia tivesse a medida de π/3 radiano. Em quantas fatias a pizza do estudante precisou ser dividida? É muito fácil resolver essa questão. Nós temos aqui as alternativas 3, 6, 8, 9 ou 12. Em quantas fatias a pizza foi dividida? Então, como eu falei, é muito fácil e existem várias maneiras de resolver essa questão. Uma delas é simplesmente você fazer a seguinte analogia. Ora, se a fatia deve ter π/3, a gente já entende que ela vai ter 2π/6. O que foi que eu fiz aqui? Eu apenas transformei esta fração, π/3, em uma fração equivalente. E para isso eu fiz o quê? Eu multipliquei por 2, ok? Multipliquei numerador e denominador por 2. E em cima eu fiquei com 2π e embaixo eu fiquei com 6. Por que você fez isso, professor? Ora, simplesmente porque quem é 2π? 2π é 360 graus, man. Ou seja, a pizza que tem 360 graus, afinal de contas, é uma circunferência, não é? Ela foi dividida em 6 fatias. Tá aí, ó. 360 dividido por 6. Cada fatia ficou com isto aqui, π/3. E quem é π/3? Nada mais, nada menos do que 60 graus. Não é isto? É isto sim, man. Basta você lembrar que π é 180. Quando você pega 180 dividido por 3, quem é que você obtém? 60 graus, que é a mesma coisa que dividir 360 por 6. Então, respondendo a nossa questão aqui, a quantidade de fatias que a pizza foi dividida foi em 6 fatias. Mas podemos, como eu falei, podemos resolver isso de outra maneira. Uma maneira mais interessante de resolver isso aqui é você desenhar a pizza. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa pizza. Observe o que acontece quando eu divido essa pizza em duas partes. A metade de cima eu tenho o quê? Π. Aí a pizza foi dividida em π/3. Então, este π, que é essa banda dessa pizza, ela foi dividida em 3 partes. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esta bandinha aqui e vou dividir em 3 partes. 1, 2 e 3. Tá aí. 1, 2, 3. Posso até fazer uma coisa mais organizadinha aqui, ó. Tá aí. O meu π, que é essa banda de cima aqui, olha, eu dividi em 3 partes. Obviamente, a banda de baixo também está dividida em 3 partes. É só você fazer a projeção aqui, ó. Pra cá. Ligando aqui os pontos simétricos, ó. Pra cá. Tá aí a pizza do cara. A pizza do estudante de matemática dividida em 6 fatias. 3 em cima, 3 embaixo. Cada fatia dessa aqui mede π/3. Tudo bem? E a gente viu na outra resposta que cada fatia dessa aqui equivale a um arco de 60 graus, ou um ângulo de 60 graus. Vamos para a segunda questão, onde nós temos aí a estrela de 5 pontas, essa figura aí, está inscrita na circunferência trigonométrica a seguir. Os vértices A, B, C, D e E são números reais pertencentes ao intervalo, atenção, atenção, de 0 a 2π, ok? Onde o 2π aqui é o intervalo aberto. Isso significa o quê? Que esses pontos aqui estão na primeira volta da circunferência, ok? Eles partem aqui do zero, dá uma volta completa, mas não chega a tocar o 2π, não chega a fechar o 360 graus. Por isso que esse intervalo aqui é aberto. Muito bem. Com relação aos casos de simetria, assinale a alternativa correta. Tudo que nós temos que fazer é verificar os casos de simetria que aparecem nessa circunferência aí, ok? Então, a primeira alternativa aqui, eu tenho que os pontos A e C são simétricos em relação ao centro. A e C são simétricos em relação ao centro? Pessoal, não.
Porque quando você traça aqui uma linha passando por C, ó, e pelo centro, ó, não dá no ponto A. Você percebe aqui? O A teria que estar aqui embaixo para ser simétrico ao ponto C. Então, não é simétrico. Vamos ao próximo. Os pontos B e E são simétricos em relação ao eixo vertical. Pessoal, aqui tem uma pegadinha, viu? Porque B e E são simétricos, sim. Só que eles são simétricos em relação ao eixo horizontal e não em relação ao eixo vertical, como diz aqui a alternativa, ok? Fala aqui em relação ao eixo vertical e não. Eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Simetria é um para cada lado, ok? Aqui os dois estão do mesmo lado em relação ao eixo vertical. Em relação ao eixo horizontal, aí sim, um está para cima e outro está para baixo. Então, a alternativa B parece verdadeira, mas é falsa. A letra C, os pontos C e D são simétricos em relação ao eixo horizontal. Opa, aqui eu tenho C e aqui eu tenho D. Eles são simétricos em relação ao eixo horizontal. Está aqui o eixo horizontal. E aí vamos verificar se esses pontos estão em linha reta. Se estiverem, beleza. Se não, aí paciência, não é? Vamos passar aqui uma retinha. Opa, olha aí, coincidindo perfeitamente em relação ao eixo horizontal. C está para cima, D está para baixo. C e D são simétricos em relação ao eixo horizontal, então a resposta é sim, eles são simétricos, ok? Então vamos marcar aqui a letra C. Fui. Questão número 3, sobre uma circunferência trigonométrica, Marina marcou, essa aqui é interessante. Marcou o ponto A, correspondente ao número real π/4. Em seguida, fica mais interessante se a gente for aos poucos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma circunferência e, em seguida, marcou sobre a circunferência os pontos simétricos ao ponto A. E ela fez isso em relação ao eixo vertical, em relação ao centro e em relação ao eixo horizontal. Após as marcações, Marina interligou os pontos com o auxílio de uma régua e percebeu que formara um polígono. Qual? Então, qual foi o polígono que ela obteve após marcar estes pontos e interligá-los com o auxílio de uma régua? Ela formou um triângulo, um quadrado, um retângulo, um losango ou um hexágono? Pessoal, para isso a gente vai fazer o que Marina fez. Nós vamos marcar o ponto A, que corresponde ao número real π/4. Agora, quem é π/4? Muito simples. Você sabe que π é 180. Então, quando você faz 180 dividido por 4, você obtém quem? 45 graus. Então, este ponto está a 45 graus, ok? Em relação ao seu zerinho aqui, ok? Você parte do zero e você tem aqui um ângulo de 45 graus. Como é que eu sei que 45 graus é aqui? É aproximadamente aí, porque é a metade de 90 graus. Ângulo reto, não é? Sim. Então, na metade aí você tem o que em 45 graus, ok? Então, o que foi que ela fez aqui? Marcou o ponto A, que é π/4. Beleza. Em seguida, ela marcou os pontos simétricos a este ponto A, ok? E ela fez isso em relação ao eixo vertical. Então, a gente vai considerar o eixo vertical aqui e vai marcar o ponto simétrico a A, que vai ser este aqui, olha. Como é que eu sei que é este ponto aqui? Ele deve estar na mesma distância em relação ao eixo vertical, ok? Um para lá, um para cá, ou seja, 45 para cada lado. Então, este segundo ponto vai estar aproximadamente aí. Eu digo aproximadamente porque eu estou fazendo aqui sem instrumento de medição, ok? E aí nós temos em relação ao centro. Então, nós vamos marcar o ponto simétrico A em relação ao centro. E você, garoto esperto, já sabe que é partindo de A, passa pelo centro e rebate lá do outro lado aqui, ok? Como você está vendo, não está o negócio mais preciso do mundo.
porque afinal de contas a mesa digitalizadora não ajuda. Então vamos chamar esse ponto aqui, simétrico a em relação ao centro, de ponto C, ok? E por fim, nós vamos marcar o ponto simétrico a em relação ao ângulo, ao eixo horizontal. Então vou descendo aqui, ó, e nós teremos algo mais ou menos aqui, tudo bem? 45 para cima, 45 para baixo, ok? Então esse pontinho aqui está formando um ângulozinho aqui de 45 graus para baixo. Tudo bem? Então vamos apagar isto aqui e agora vamos fazer o quê? Vamos interligar esses pontos, que eu falo o que ela fez. A Marina interligou os pontos com o auxílio de uma régua. Então nós vamos aqui burlar esse sistema aqui e nós vamos interligar estes pontos simplesmente colocando aqui direto o polígono que ela criou, que foi quem? Um quadrado. Então marcou aqui letra B, quadrado é a figura, sim. Chegamos aí na quarta questão, e aí vamos lá. Os pontos A, B, C, D e E estão posicionados nas intersecções dos eixos horizontal e vertical com a circunferência trigonométrica a seguir. Tudo bem, relacione cada ponto à sua medida equivalente em graus. Então, você está vendo aí que esses pontos estão localizados com valores em radiano. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 0 e assim por diante. O que nós precisamos fazer é dizer quem é quem aqui em graus, e isso é super fácil, porque para começo de história, A é 0 graus, não é? Se A está no 0 radiano, A vai ser quem? 0 graus. Então aqui é o ponto A. Quem é B? B está no π sobre 2, que é quem? 90 graus, ok? Lembra que π é 180? 180 dividido por 2. 90, muito bem. Aí eu tenho aqui o ponto C, que está no π. Quem é π? 180. Professor, isso é fácil demais. É, menos. As questões são basicamente para você ir aprendendo, não é? Aí enfrentar o boss lá na frente. É que nem um game, né? No joguinho, você vai ali aos poucos. O jogo é é tão fácil que o jogo ensina você a como você jogar. É mais ou menos isso que você está vendo aqui, não é? Depois nós temos o ponto D, que é 3π sobre 2. Você já tem idade suficiente de saber que aqui em 3π sobre 2 é 270 graus. Então aqui nós temos o ponto D, porque afinal de contas é 90 mais 180, não é? 180 mais 90, 270. E por fim nós temos aqui o 2π, que todo mundo está careca de saber que é 360 graus. Então tá aí A, B, C, D e E. Agora sim, chegamos aí na quinta questão. Dê o valor de seno de 270 graus. Onde está 270 graus? Está aqui embaixo, ó. 270 graus. Beleza. O que é que eu preciso saber para encontrar o seno de 270 graus? Você precisa saber qual é o eixo do seno. E aí basta você lembrar. Seno, cosseno. Seno é o eixo vertical, cosseno é o eixo horizontal. Ou, se você lembrar de cosseno é conssono, conssono é deitado. É não? É o que você faz quando você está com sono. Você deita para dormir. E ó, o contrário de cossono é o quê? É em pé. Então, o seno, que é sem sono, em pé. Então, beleza, você já viu que o eixo do seno é o eixo vertical. Ok? Aqui nós temos o centro da circunferência. E esse 270 graus está a 1 de distância para baixo. Então, ele está no menos 1. Então, você está vendo que o seno de 270 graus é menos 1 porque é a distância daqui para cá. Tudo bem? Que é menos 1. Ok? Mas vamos dizer que você não entendeu. Professor, não entendeu. Vou mentir, não. Não estou entendendo nada. Esse negócio é muito complicado e coisa e tal. Então, vou mostrar para você de outra maneira, tentando usar aqui esta ferramenta que eu puxei da internet. Vamos ver se ela aparece. Sim, tá aqui. Então aqui é uma espécie de figura interativa, onde eu posso interagir com ela. E eu vou marcar aqui o seno. Seno, observa aqui, quando eu saio aqui na circunferência, à medida que eu vou subindo, contornando a circunferência, o seno vai aumentando. Tá vendo aí, cabecinha? O seno vai aumentando.
aumentando. À medida que eu passo do 90 graus e começo a descer, do outro lado aqui, ó, o seno vai diminuindo. E o que é o seno, professor? Essa setinha aqui, tá vendo? O seno, né? O eixo vertical, sem sono, sim, vertical. À medida que eu vou descendo, o seno vai diminuindo até chegar em zero. E aí o que é que acontece quando eu chego aqui em 270 graus? 270 graus, olha aqui, seno do ângulo, aqui 270 graus, é igual a quem? Aqui, olha, menos 1. Tá vendo aí? Menos 1. Agora, deixa eu colocar aqui os ângulos especiais. Aqui, olha. Aí você vê melhor, olha. Seno menos 1. Agora, e aí a explicação, né? Que eu falei para vocês. Que ele está a 1 de distância, só que para baixo, no eixo vertical. Que são os números negativos. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Beleza? Tudo bem, então. Vamos para o letra B aqui. Seno de π sobre 2. Letra B. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Sim. Letra B. Seno de π sobre 2. Onde está o π sobre 2? Quem é π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus. Ok? Π sobre 2 é 90 graus. Então, vou pegar isso aqui e vou levar lá para o 90 graus. Qual o seno de π sobre 2? Você está vendo aqui, man, é 1. Porque, obviamente, lembra, o seno é o eixo vertical. No momento que você está aqui em cima, você está a 1 de distância em relação a esse ponto aqui. Ok? Lembra que o raio da circunferência trigonométrica mede 1. Então, os valores aqui, eles vão variar de 1, quando é positivo, a menos 1, quando é negativo. Ok? Tudo bem. Então, vamos colocar aqui a resposta. Quem é o seno de π sobre 2? É 1. Então, veja. 270 graus, 1 para baixo, menos 1. 90 graus, que é π sobre 2, 1 para cima, 1 positivo. Agora, quem é, letra C, o seno de π? Onde é que está π? Π é 180 graus, está aqui, olha. O seno de π é 0, cabecinha man. O seno de π é 0, porque, veja, zerou. Tá vendo a setinha aqui, olha? Ela vai diminuindo. Quando chega aqui, zero. Aí, quando passa, ela começa, a setinha começa a aumentar, só que em valores negativos, ó. Então, aqui é 0. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Seno de π é 0. E veja o que vai acontecer com o seno de 360 graus. Pá! 0 também. Ok? 0 também. Tudo bem? Vamos voltar isto aqui. Sim. E vamos agora para a questão número 6. Ok? Deixa eu esconder isto aqui, este recorte. Tudo bem. Vamos para a questão número 6, onde eu vou relacionar estes valores do seno de, ó, quem é 1/2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. São os valores do seno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá lembrado, man, daquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, sim. Então, aqui são os valores do seno de 30, 45 e 60 graus, que são esses ângulos especiais. Eu vou até trazer o recorte de volta. Vou trazer o recorte de volta para mostrar isso aqui para você. Ó, 30 graus. Aí, novamente, aqui, olha. Quem é o seno? Aqui, olha. Seno do ângulo. Aqui, ó. Seno do ângulo. E, professor, e esse y sobre 1? Porque, man, ele está mostrando, a ferramenta aqui mostra das duas maneiras. Na circunferência e no triângulo retângulo. Você já estudou isso aqui. Você sabe que o seno é o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Ok? O cateto oposto é justamente essa setinha verde aqui, em relação a este ângulo central. O cateto oposto é essa setinha verde, sobre a hipotenusa, que aqui é o raio. Que o raio, quem é? É 1.
Porque é uma circunferência trigonométrica, man. O raio é 1, sim. Tudo bem, então? Ok. Quem é o seno de... Nós estamos aqui no 30 graus. Quem é o seno? Está aqui, olha. 1/2. Ok? E quem é 30 graus? É π sobre 6. Tá vendo aqui? Π sobre 6 é 30 graus. Então, se apareceu em radiano, você já imagina aqui, ó, 180. 180 dividido por 6, quanto é? 30 graus. Seno de 30 graus, 1/2. Tudo bem? Espero que sim. Vamos para 120 graus? Aqui eu quero seno de 120 graus. Eu estou no 30, 45, 60, 90, 90 mais 30, 120 graus. Aqui eu estou no 120 graus. E quem é o seno de 120 graus? Raiz de 3 sobre 2. Professor, raiz de 3 sobre 2 não é o seno de 60 graus? Sim. E observe o que acontece quando eu boto aqui no 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Por que é que raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 e também de 120 graus? Porque esses dois pontos são simétricos. Lembra que eu falei a você que a gente vai respondendo para uma questão ajudar na outra, para você enfrentar o boss lá na frente? Pois muito bem, man, você viu nas questões que envolvem pontos simétricos que eles estão à mesma distância em relação a um eixo. No caso aqui é o eixo vertical, ó. 60 graus, 120 graus. Observe que essa seta no 120 tem o mesmo tamanho dessa seta no 60 graus. É por isso que o seno é igual. Ok, man? Então nós temos aí raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 120 graus. Marquei. Vou agora para quem? Cabecinha de abacate. Deixa eu ver se eu... Seno de π sobre 4. Quem é π sobre 4 na fila do pão, professor? Π é 180. Dividido por 4 dá quanto? 45. Ok? Então, na prática, nós estamos procurando o seno de 45 graus. Onde está o 45? Na metade de 90. Tá aqui, olha. Rau. 90 graus. Dividido por 2. 45. Então, 45 é a metade de 90. E quanto é o seno de 45 graus? Está aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Muito fácil. Marquei aqui, raiz de 2 sobre 2. E aí, vamos para o seno de 135 graus, que vai ficar interessante. Quem é 135? É 90 mais 45. Percebeu? 135. Este ponto aqui é 90 mais 45. E observe que este ponto é simétrico a este. Este ponto é simétrico a este outro aqui. Rau e rau. A setinha aqui tem esse mesmo tamanho da setinha aqui. Se aqui a setinha é raiz de 2 sobre 2, quando eu coloco para cá, dá o mesmo raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Professor, por que dá o mesmo valor? Não é para dar aqui positivo e aqui negativo? Não. Os valores são positivos, porque as setinhas estão para cima. O seno é o eixo vertical. Esse valor aqui é para cima, esse valor aqui também é para cima. Só seria negativo se fosse aqui embaixo. A setinha para baixo. Olha o menos raiz de 2 sobre 2 aqui apontando. Tá vendo? Então, como é para cima, aqui nós temos os quadrantes positivos em relação ao seno. Tudo bem? Então, vamos marcar o mesmo raiz de 2 sobre 2. Está na frente aqui, não é? Está na frente. O raiz de 2 sobre 2 para o ângulo de... Está ali, ó. Para o ângulo de 45 graus. Ok? Lembrando, raiz de 2 sobre 2. Tudo bem. 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E aí, vamos para o seno de π sobre 3. Π é 180. Quando você divide 180 por 3, você vai ter quem? 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? 60 graus. Vamos voltar aqui para o primeiro quadrante. 30, 45, 60. Eu já sei quanto é.
É o mesmo valor que eu marquei aqui para 120. Ó, raiz de 3 sobre 2. Isto mesmo, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Ah, o pessoal que lembra desses valores da tabela trigonométrica, do assunto que a gente viu, trigonometria no triângulo retângulo, faz isso aí aqui tranquilo, não é? Sabe quem são esses valores de seno de 30, 45 e 60 graus, né? A partir daquela tabelinha e a partir da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Laraiderariru. Pois é. Vamos para terminar aqui o seno de 150 graus. Seno de 150 graus. Onde está 150 graus? Está depois do 90, não é? Está depois do 90. E está antes do 180. Então ele está no segundo quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante, este aqui é o segundo, este aqui é o terceiro e este aqui é o quarto quadrante. Você deve estar vendo que a circunferência é dividida em 4 partes. A primeira é o primeiro quadrante, a segunda é o segundo e assim por diante, né? 150 graus está aqui, olha. É 180 menos 30, que é o simétrico a este ponto aqui, de 30 graus. 30 graus e 150 graus são pontos simétricos. Observa a reta, a setinha aqui, ó, tem o mesmo tamanho dela aqui, ó. Porque o seno tem a mesma medida, man, que é quem? Deixa eu botar a grade. A metade de 1. Sim, o seno de 150 graus também é 1/2, assim como o seno de 30 graus, porque esses valores aí são simétricos. Tudo bem? Tá aí, nem doeu e espero que você tenha entendido. Vamos partir para a próxima questão 7. Number 7. Dado que seno de x é igual a menos, apareceu aí, olha, um seno negativo, olha. O seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2 e que esse ângulo x está na primeira volta da circunferência. Como é que eu sei que ele está na primeira volta da circunferência? Porque ele está entre 0 e 2π. Ok? Ele é maior ou igual a 0 e é menor do que 2π. Não chega a fechar os 360 graus. Ok, marque a alternativa correta. Quantos graus mede o ângulo x? Ou qual é a medida do ângulo x? Pode ser em radiano também, não é? Beleza. Então, qual é a medida desse ângulo cujo seno é menos raiz de 3 sobre 2? Menos raiz de 3 sobre 2. Peraí. Eu lembro que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, se é menos raiz de 3 sobre 2, este seno está para baixo. Então, vou fazer a circunferência trigonométrica aqui, ó. 60 graus seria algo mais ou menos aqui, né? O ângulo de 60 graus, ok? E aí, o que é que eu faço? Se esse seno é negativo, este valor é para baixo. Então, eu rebato aqui 60 graus para baixo e rau é essa medida aqui de baixo, é o meu seno de 60 graus. É o meu menos raiz de 3 sobre 2. O que eu tenho que saber é quem é que fica localizado aqui. Quem é que fica localizado aqui? É muito simples. Se você tem 60 graus para cima, você desconta 60 graus para baixo. Lembra que esse ponto aqui em cima é simétrico a esse ponto aqui embaixo? Sim. E aí, 60 para cima, 60 para baixo. Quando eu faço 360 menos 60, eu chego aqui no meu 300. E é a resposta, ok? 300. Mas, professor, peraí. E se eu fizer a projeção para cá? Sim, é verdade. Você pode fazer essa projeção e achar o ponto simétrico em relação ao centro, que tem o mesmo seno. Esse mesmo seno aqui. E que ponto é esse? Rau é 180. No caso, ao invés de fazer menos 60, você vai fazer
mais 60, que você vai chegar no ponto aqui de 240 graus. Tudo bem? Então, este ângulo pode ser este ou pode ser este, porque ambos têm este mesmo seno, que é menos raiz de 3 sobre 2. Professor, vou mentir não. Eu admiro aí seu esforço para tentar explicar isso aí, mas explique de novo. Muito simples, man. Vamos nos valer aqui da nossa ferramenta. Sim, tá aí ela de novo. Então, o que eu quero? Qual é o ângulo que dá o seno menos raiz de 3 sobre 2? E aí a gente já viu que o raiz de 3 sobre 2 tá aí em cima, ó. Raiz de 3 sobre 2. Sobre 2 é o ângulo de 60 graus. O que eu tenho que fazer é pegar este carinha e 60 aqui para baixo, olha. Percebeu? 60 para cima, 60 para baixo. E tá aí ele, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então pode ser este carinha aqui ou pode ser esse carinha aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Porque este carinha e este carinha tem esse mesmo tamanho aqui desses dois, só que para baixo. Belezinha? Então pode ser 240 graus ou pode ser 360 graus. Ambos têm essa mesma medida aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Então vamos marcar, escondi isso aqui, vamos marcar letra E, 240 graus ou 300 graus. São os ângulos possíveis que tem o seno de menos raiz de 3 sobre 2. Chegamos na oitava questão, lembrando que são 10 questões e aí a gente embalou, né? Oitava questão, eu tenho que y é igual a seno de π vezes seno de π sobre 3, mais seno de π sobre 6, dividido pelo seno de 270 vezes o seno de 330. Valha, meu Deus! Quem foi que inventou a matemática? Calma, man. Lembra, use aquilo que você já aprendeu para responder aquilo que você está tentando, né, responder. Então, quem é y? Vamos trocar cada valorzinho desse aqui pelo seu respectivo seno. Então, a gente já sabe quanto é o seno de π. O seno de π é 0. Professor, buguei. Por que o seno de π é 0? Vamos trazer a ferramenta. Ferramenta, volte. Quem é π? Não é 180 graus? Então, eu voltei aqui para o 0. Π é 180 graus. Observa o seno, olha. É 0. Não tem seta aqui, olha. Não tem seta para cima nem para baixo. Porque é 0, ele está no nível do chão. O seno é essa marcação no eixo vertical. No momento que você está aqui no nível do chão, você está no chão, man, você está no 0. Beleza. Então, o seno de π é igual a 0. Porque, afinal de contas, você sabe que π é 180 graus. Então, vou botar isso aqui um pouquinho mais para frente, para cima, para você entender. Então, y vai ser igual a 0 vezes o seno de π sobre 3. E aí você, garoto esperto, sabe que π sobre 3 é 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. Vamos botar aqui, ó, 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Então, 0 vezes raiz de 3 sobre 2, mais... Aí vamos agora para o seno de π sobre 6. Π sobre 6, 180 dividido por 6, quanto é? 30 graus. Quem é o seno de π sobre 6? Está aqui, ó, 1/2. Então, mais 1/2. Então, perceba o que eu estou fazendo aqui, olha. Substituindo, olha. Substituindo cada valor aqui, ó, pelo seu respectivo seno. Tudo bem? E vou fazer isso também na parte de baixo dessa fração, ok? Rau. Aqui eu passei aqui a linha aqui da fração e vou ter seno de 270. Onde é que está o 270 graus? Você já sabe. Men, 180 mais 90. Aqui embaixo, olha.
270 graus, o seno, menos 1. Então, vou botar aqui menos 1. Beleza? E aí, vezes, atenção, atenção, vezes o seno de 30 graus. Quanto é o seno de 30 não, 330, não é? Tá cortadinho aqui. O seno de 330 graus, vamos lá. 330, que é 360 menos 30. Olha o valor do seno. Menos 1/2. Menos 1/2. Então, vezes, vou botar aqui, menos 1/2. Professor, e agora? Agora é só resolver essa continha. Simples assim. Professor, essa conta é muito difícil, professor. Eu odeio frações. Calma, não se desespere. Observe que você pode fazer aqui, ó, 0 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 0. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ou qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então isso aqui é 0. Então, na parte de cima, você só sobrou o 1/2. E aqui na parte de baixo, você vai fazer 1 vezes 1/2, dá 1/2. Então, o trabalho que você vai ter aqui é fazer menos por menos, que dá mais. No final das contas, essa sua continha é 1/2 dividido por 1/2. Porque 1 vezes 1/2 dá 1/2. Menos por menos, mais. Tá aqui, o valor ficou positivo. E quanto é 1/2 dividido por 1/2? É 1. Divisão de partes iguais. 1. Tá aqui a resposta, letra C. E agora chegamos no cosseno. Questão 9. Dê o valor de cosseno de 90 graus. Eu vou fazer coisa semelhante aqui, trazendo de volta nossa amiguinha aqui. E vou mudar de seno para cosseno. E agora você não vai ver mais aquela setinha subindo e descendo. Não. Você vai ver uma setinha para um lado e para o outro. Ó, para um lado e para o outro. Ok? Por que, professor, isso acontece? Lembra, seno, cosseno. O seno é o eixo vertical, o cosseno é o eixo horizontal. O cosseno é o cateto adjacente do triângulo dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Enquanto que o seno era o cateto oposto. É por isso que a setinha aparecia aqui do seno. A setinha aparece aqui embaixo porque agora nós estamos falando do cosseno, do cateto adjacente, ok? Desse eixo horizontal. Então ele vai ser positivo para o lado direito, ok? E vai ser negativo para o lado esquerdo. Positivo, negativo. Negativo, positivo, ok? Setinha para o lado direito, cosseno positivo. Setinha para o lado esquerdo, cosseno negativo. Tudo bem? Porque nós estamos olhando agora para o eixo horizontal. Entendi, professor. Quem é o cosseno de 90 graus? Vamos lá, vamos posicionar no 90 graus. Opa, a setinha sumiu. O cosseno de 90 graus é 0, porque está aqui no 0. Não tem setinha nem para um lado, nem para o outro. Está no 0. Ok? Tudo bem, então, professor. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Letra B, quanto é o cosseno de 3π sobre 2? Você sabe quem é 3π sobre 2? E aí, se você não sabe, você vai, olha, π é 180. 180 dividido por 2 dá 90. 3 vezes 90, 270. Professor, 270 é a resposta? Não. Nós só estamos mostrando que 3π sobre 2 é equivalente a 270 graus. 270 graus é aqui embaixo. Ok? Quem é o cosseno de 270 graus? Professor, tá dando 0 de novo. Porque a mesma coisa daqui de cima, Ó, a setinha não tá para um lado nem tá para o outro. Aqui embaixo também, olha, nem tá para um lado nem tá para o outro. Tá no 0. Ok? Porque a distância aqui é 0. Simples assim. Então, vamos botar o 0 aqui também. Porque lembra, esses pontos aqui são pontos de eixo. Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1. Agora nós temos aqui letra C, o cosseno de 2π. Onde é que está 2π? Vamos fechar aqui a circunferência, olha. Circunferência fechada, 2π. Observa aqui o cosseno, 1. 1 positivo. 1 para o lado direito. Ok? Cosseno aqui de 360 graus
igual a 1. E vamos voltar aqui, 180. Letra D, cosseno de 180 quanto é? Menos 1. Porque, ó, 1 para o lado esquerdo, menos 1. 1 para o lado direito, 1 positivo. 1 negativo. 1 positivo. E assim por diante. Tudo bem? Espero que sim. Vamos esconder nossa ferramenta e vamos para a última questão, questão número 10. E aí a mesma coisa, ó. Eu tenho os valores, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, que são correspondentes a 30 graus, 45 graus e 60 graus. Você deve lembrar daquela tabelinha trigonométrica. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em quem não é 1. Pois muito bem, nós vamos relacionar estes valores aqui, ó. Cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? É o meio? É raiz de 2 sobre 2 ou é raiz de 3 sobre 2? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Professor, não era o meio? O meio é o seno. Vou botar aqui, olha. Tá vendo aqui o seno de 30 graus? Trazer a ferramenta para você aqui, olha. Seno, eixo vertical, de 30 graus, tá aqui o ângulo, ok? 30 graus, 1 meio. Quando eu mudo isso aqui para o cosseno, é aqui embaixo, ok? O RAU. E qual é a medida? Raiz de 3 sobre 2, ok? Você está vendo aí. Muito bem. Vamos para a próxima. Nós temos aqui cosseno de 5π sobre 3. Valha, quem é 5π sobre 3 agora, professor? Calma, man. Π é 180. Então, 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 5, 300. Ok? Então, você precisa fazer... É por isso que a gente trabalhou tanto com aquelas transformações de grau para radiano, de radiano para grau. Ok? Porque quando você vê 5π sobre 3, você já faz essa continha aqui, olha. 60 vezes 5, 300. Ok. 300 graus, vamos lá. Vai estar aqui no quarto quadrante. 300 graus vai ser 360 menos 60. Percebeu aqui, olha? 360 menos 60. E aí, observe o cosseno. Observe o cosseno. Vou botar a grade, ó. Vou botar a grade. Tá vendo aqui? A metade de 1. E veja que esse cosseno aqui tem a mesma medida desse cosseno aqui. Então, o cosseno de 300 graus, que é essa setinha aqui, olha, a metade de 1, ou seja, 1 meio, tem a mesma medida do cosseno de 60 graus, que é igual a 1 meio, ok? Então, tá aí 1 meio. Beleza. Chegamos em 45 graus. 45 graus, super fácil. Vou trazer aqui a minha ferramentinha para o 45 graus, a metade do caminho entre 0 e 90. 45 graus. Quanto é? Raiz de 2 sobre 2, menos seno de 45 graus e cosseno de 45 graus é o raiz de 2 sobre 2. Você tem idade suficiente de saber isto. Tudo bem? Ok. E aí eu tenho o cosseno de 7π sobre 4. E aí, não se desespere. Você sabe que π é 180. Divide por 4 dá 45. 45 vezes 7. 45 vezes 7 é o equivalente a você fazer o seguinte, olha. Saindo daqui, você faz, olha. 1, 45. 2, 45. 3, 45. 4, 45, 5, 6, 7. Logicamente, você faria esta conta. 180 dividido por 4, 45. 45 vezes 7, 315. E aí, cabecinha de abacate do meu Brasil, quem é 315? Não é 360 menos 45. E esse cosseno aqui tem essa mesma medida desse carinha aqui, olha. 45, 315. 45, 315.
Então, se o cosseno de 315 graus, que é 7π sobre 4, tem a mesma medida do cosseno de 45 graus, nós vamos marcar raiz de 2 sobre 2, ok? Raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 sobre 2, sim. E aí vamos para o cosseno de 60 graus, que você tá careca de saber que é 1/2, não é? 1/2. E o cosseno de 330 graus, que este carinha aqui é 330 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? E porque aqui essas coisas são assim, aí eu trago para cá, ó, e mostro que o cosseno de 60 graus, volta aqui, ó, 60 graus é o meio, a metade do caminho aqui, ó, para o 1/2, ok? E o cosseno de 360 menos 30, 330 graus, aqui ele aparece, 330 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo valor do cosseno de 30 graus, porque eles são pontos simétricos. Isto mesmo, men. Então é isto. Escondemos nossa ferramentinha, que foi muito importante nesta aula de hoje. E vamos ficando por aqui.